Muito bem, gente. Vamos agora falar do seguinte. Ó. Imagine que você tem duas partículas, tá? Um sistema constituído de duas partículas. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, que tem lá o elétron e o próton, né? São duas partículas. Vamos considerar, né, que esse átomo esteja no estado fundamental, ou seja, com L igual a zero, N igual a zero, portanto L igual a zero, M igual a zero. E aí ele não tem momento angular orbital. L igual a zero significa que não tem momento angular orbital, né? Só tem spin das partículas, né? Então o momento angular total vai ser nesse caso apenas spin. Então vamos focar nesse caso, tá? Quais são as possíveis opções para o estado de spin do sistema de duas partículas? Ambas de spin meio, tá? Tem quatro opções. Ou os dois spins estão para cima, as duas partículas com spin para cima, ms igual a meio nos dois casos, né? Ou a primeira partícula, o próton, por exemplo, está com spin para cima, o elétron com spin para baixo, meio e menos meio, né? Ou o contrário, né? Uma partícula, a primeira com spin para baixo, a segunda com spin para cima, ou ambas estão com spin para baixo, com ms igual a menos meio, nos dois casos. São quatro estados possíveis, portanto, né? A pergunta, então, que eu quero fazer para vocês é a seguinte: qual é o momento angular total do átomo? Basicamente, o que eu quero saber é o seguinte, ó. Dá para escrever o estado desse sistema como um S-ms? E aí, qual seria o valor do S e quais os possíveis ms nesse caso? Reparem aqui que eu tenho, né, os quatro estados possíveis. Isso eu sei que eu vou ter quatro estados. Mas eu tenho aqui todas as partículas de spin meio, cada uma com o seu ms, né? Ms igual a meio, 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 menos meio, menos meio, meio, menos meio, menos meio. Eu tenho que falar nesta representação aqui o ms de cada partícula, separadamente. Mas e se eu pensar no sistema como um todo, as duas partículas como um todo, né? Será que eu não consigo também falar qual é o S e o ms do sistema inteiro? E não precisaria falar, portanto, qual é o estado de cada uma das partículas? O que faz mais sentido quântico. Entende? Será que dá para fazer isso? E se der, quais são os valores de S e ms possíveis? Tá? Então, essa aí é a pergunta que eu quero responder. Para isso, para começar a responder, eu primeiro vou tentar achar o valor de ms, tá? Os estados possíveis são S, ms, eu não sei quais são os S nem os ms. Vou começar tentando encontrar os valores de ms de cada um desses quatro estados aqui. Para isso, eu vou usar este operador aqui, ó, que é o operador spin total. Percebe, né? O spin total é o spin da primeira partícula mais o spin da segunda partícula. Tá? E vou aplicar este operador nesses quatro estados, né? Eu estou chamando genericamente esses estados de Qi1, 2 ou Qi1, Qi2, que é o Qi1 é o primeiro spin da primeira partícula, o Qi2 é o spin da segunda partícula, tá? Então eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho que aplicar, vou fazer aqui embaixo, ó. Eu tenho que aplicar o operador S total, né? Que é o S1 mais S2 nesse estado Q1, Q2, que pode ser qualquer um destes quatro aqui. Isso, basicamente, aplicando a distributiva aqui, né, vai ser aplicar o operador S1 do o S1 ali em cima, né? S1, Q1, Q2, mais S2, Q1, Q2. Estou fazendo aqui a distributiva. Eu não estou colocando o chapéuzinho aqui, mas eu deveria, né? Porque isso aqui é tudo vetor, né, gente? Então, deixa eu completar aqui, para não ficar alguém achando que eu estou fazendo de propósito. Não, todos são vetores ou operadores vetoriais, se vocês quiserem, né? Todos têm uma flechinha e um chapéuzinho, todos vetores. Agora percebam o seguinte: estes operadores, cada um deles age apenas sobre um dos spins. Este daqui, ó, age apenas sobre o primeiro spin, a primeira partícula. Já este daqui age apenas sobre a segunda partícula. Né? Então, nesta equação, eu posso colocar um parênteses aqui, já que eu posso apenas focar na ação deste operador sobre este spin, que é a primeira partícula. Já neste caso aqui, ó, eu tenho que aplicar o S2 neste estado, mas o Q1 ali não importa, ele está ali apenas
como coadjuvante neste caso, aqui, assim como o Q2 está apenas como coadjuvante aqui. Então, eu posso colocar o Q1 aqui na frente. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o Q1 aqui na frente e colocar o S2 aqui agindo sobre Q2. Tá? Espero que tenha ficado claro essa passagem, porque cada um dos operadores aqui de spin age sobre um dos spins do sistema de duas partículas, né? Cada um age sobre uma das partículas. Basicamente é isso. Agora, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou focar apenas no componente SZ, tá? Se o S total é o S1 mais S2, o SZ é o SZ1 mais SZ2. Componente SZ, né? E eu sei que quando eu opero com o operador SZ em um estado SMS, eu vou obter H cortado MS como alto valor. Tá? Isso aqui eu já sei da teoria do momento angular clonada, né? Da teoria do momento angular orbital. Então, operador de spin SZ aplicado a um estado de spin, a um alto estado, né? Tem como alto valor H cortado MS. Tudo bem? Agora, eu posso então fazer essa conta. Ó. Esse estado Q1 aqui tem um certo MS dele, né? O estado Q1 é um desses estados aqui, ó, né? Ele tem M igual a mais ou menos meio. A mesma coisa o Q2. Um MS dele, estou chamando de M1 e M2, né? O MS do estado Q1, estou chamando de M1, ou é mais meio ou é menos meio, porque é um spin meio para cima ou para baixo. Esse aqui é a mesma coisa, né? O M2, que é o valor de MS do estado Q2, o spin para cima ou o spin para baixo da partícula 2, pode ser mais meio ou menos meio. Tudo bem? De maneira geral, então, né, se eu aplicar o operador SZ1 no estado Q1, eu vou obter H cortado M1Q1. Assim como se eu aplicar o operador SZ2 no estado Q2, eu vou obter H cortado M2Q2. Certo? Então aqui nessa equaçãozinha aqui embaixo, né, ó, eu vou substituir S1 aplicado em Q1 por H cortado M1. Assim como aqui, S2 aplicado em Q2, eu vou colocar H cortado M2. O que me leva a esta equação. Posso colocar o H cortado M1 mais M2, Q1, Q2. Percebe? Então, aplicar o operador spin SZ, né, na verdade, aplicar o operador SZ no estado Q1, Q2, fornece para mim o H cortado M1 mais M2, Q1, Q2. Que é esta equação que está aqui. Ó. Tudo bem, gente? Então, este daqui é o alto valor do estado Q1, Q2, né? Aplicar o operador SZ total, né? Nesse estado, me dá um alto valor H cortado M1 mais M2. Então, basicamente, estes daqui, ó, esses estados têm autovalores, né? M1 mais M2 H cortado. Agora percebam, ó, este aqui tem MS, M1 igual a meio, M2 igual a meio. Então, M1 mais M2, que eu vou colocar aqui em cima, ó, é 1. Total é 1. É meio mais meio. Este daqui ó, é meio menos meio, é 0. Este daqui é menos meio mais meio, também dá 0. E este daqui é menos meio, que me dá menos 1. Tá? Então, eu já encontrei o valor de MS desses estados. Então, se eu quisesse escrevê-los como SMS, eu já sei que o MS é 1, 0, 0 ou menos 1. Certo? Que é o que eu escrevi aqui no próximo slide, gente. Deixa eu só reabrir este negócio. Que é o que eu escrevi aqui nesse próximo slide. Ó. Este estado com dois spins para cima, MS igual a 1.
um spin para cima, outro para baixo, seja qual for a ordem, ms igual a 0. Os dois para baixo, ms igual a menos 1. Aí eu poderia pensar, eu tenho duas partículas de spin S igual a meio, né? S1 é meio na primeira partícula, S2 também é meio. Eu poderia pensar que o S total é a soma também, né? A soma do ms deu certo. Se eu somasse ms aí em cada estado, deu certo. Agora, será que daria certo simplesmente fazer S total, né? O número quântico S do sistema completo? Será que é simplesmente S1 mais S2 que daria 1, né? Bom, se isso fosse verdade, ó, quando S igual a 1, o ms pode ser menos 1, 0 ou 1. Percebe? Eu tenho os estados, né? 1, menos 1, 1, 0 e 1 mais 1. O que me fornece 3 estados. No entanto, eu tenho aqui 4 estados. O que tem, então fica sobrando um aí, né? Tem um autoestado extra com ms igual a 0. Veja, ó, se o S fosse 1, eu teria aqui um estado 1 menos 1. Esse aqui tem menos 1, poderia ser esse. Esse daqui 1 mais 1, ms igual a 1. Esse aqui, ó, poderia ser esse. Mas aí eu tenho que ter só mais um estado com ms igual a 0. Mas eu tenho 2. Então, está faltando alguma coisa nessa história, tá? É o que a gente vai tentar descobrir no próximo vídeo, tá, gente? Então, até daqui a pouquinho aí, valeu!